Olá, boa noite, tudo bem? Prazer estar de volta aqui com você para juntos fazermos estudo bíblico virtual desta quinta-feira. Por favor, abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Reis. Antes, porém, vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos tua palavra. Ajuda-nos a aprender, Senhor, com as tristes lições que nos ensinam estes capítulos referentes à queda do Reino do Sul, para que evitemos cometer os mesmos erros que levaram ao teu juízo, ao teu julgamento sobre o reino de Judá, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quero pedir que você compartilhe também nas suas redes sociais este estudo bíblico, para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus, possam estudar a palavra de Deus, possam compreender e adquirir fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na semana passada vimos o triste fim que levou o Reino do Norte, o Reino de Israel. Hoje falaremos sobre a queda do Reino do Sul, o Reino de Judá. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 24, versículo 20, que diz: Foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá que isto aconteceu, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Nós vimos ao longo do estudo de 2 Reis que os reis de Judá, em grande parte, se desviaram dos caminhos do Senhor. Houve exceções como o rei Ezequias, durante cujo reinado houve um grande avivamento e houve uma celebração da Páscoa como nunca antes havia acontecido em Israel. Também no reinado de Josias houve outro grande avivamento, com muitas reformas religiosas. Porém, de um modo geral, os reis se desviaram do Senhor, em maior ou menor medida, e o povo também. E Deus havia prometido que se isso acontecesse, se o povo se desviasse dos seus mandamentos, dos seus caminhos, da sua lei, viria juízo. Esse juízo viria em forma de uma conquista estrangeira e um exílio em terra estrangeira. No caso de Israel, foram os assírios, conforme vimos, que atacaram a cidade de Samaria, sitiaram e depois levaram especialmente os nobres para a Síria e puseram-nos em algumas regiões do Império Assírio. E ao mesmo tempo trouxeram povos de outras terras para o Reino do Norte, para Israel. E houve uma mistura entre pessoas desses novos povos trazidos e alguns israelitas que haviam permanecido na terra, e isso deu origem aos samaritanos, que veremos depois do Novo Testamento, eram desprezados pelos judeus, por serem uma raça mista de judeus com gentios. No Reino do Sul, a quem Deus deu mais oportunidade, deu mais tempo para que houvesse um arrependimento, uma restauração. Houve, como eu disse, reis piedosos, tementes ao Senhor. Porém, muitos deles também se afastaram e o povo se afastou do Senhor, e isso trouxe consequências para a nação. A Bíblia diz que após a morte de Josias, seu filho Jeoacás, ou Joacás, foi colocado no trono em seu lugar. Porém, o faraó Neco do Egito tirou Joaquim do trono e o exilou no Egito. E em seu lugar colocou outro filho de Josias, Eliaquim, a quem veio a chamar de Joaquim. E Joaquim, diz a Bíblia em 2 Reis 23, 36, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que os seus pais haviam feito.
Foi durante o reinado, agora já estou entrando no capítulo 24, foi durante o reinado de Joaquim que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Judá. Durante 3 anos, Joaquim foi servo de Nabucodonosor, mas depois se revoltou contra ele. O que aconteceu durante este período foi que Nabucodonosor veio contra Judá no ano 605 antes de Cristo, quando o rei já não era mais Joaquim, mas Joaquim, nomes parecidos, mas 2 pessoas diferentes. Ele levou o rei Nabucodonosor à nobreza de Jerusalém para o exílio na Babilônia. Os babilônios adotaram o mesmo sistema que os assírios: tomar pessoas de uma região e desterrá-las, exilá-las em outra, para que elas perdessem a noção de nacionalidade, de identidade, e para impedir que viessem a lutar pela independência, uma vez que estavam em terra estrangeira e já não mais na sua terra. E desta maneira, muitos judeus foram levados para a Babilônia. Possivelmente foi nesse período que o profeta Ezequiel foi levado, possivelmente também o profeta Daniel, que ainda era adolescente, junto com seus amigos, foi levado para a Babilônia. E, apesar disso, o reino subsistiu por mais um tempo, e Nabucodonosor colocou como rei de Israel a Zedequias. Zedequias, porém, também fez o que era mal aos olhos do Senhor, de acordo com o 2 Reis, capítulo 24, 19. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo que Joaquim havia feito. Então Deus permite que os babilônios ataquem Jerusalém e a destruam. Não só a cidade foi destruída, como também o templo de Salomão. E, de acordo com a Bíblia, os babilônios levaram muitos dos utensílios do templo. Vamos ver juntos, 2 Reis, capítulo 25, a partir do versículo 8. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele queimou a casa do Senhor, ou seja, o templo, e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Então veja que Jerusalém foi arrasada. Também entregou às chamas todas as construções importantes. Todo o exército dos caldeus, eram os babilônios ou neo-babilônios. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou as muralhas ao redor de Jerusalém. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Ou seja, agora eles levam não apenas os nobres, mas também os habitantes da cidade de Jerusalém. Porém, o chefe da guarda deixou alguns dos mais pobres da terra para serem vinhateiros e lavradores. Veja que, como haviam feito os assírios, os babilônios também deixam algumas pessoas da terra para serem vinhateiros e lavradores, ou seja, para continuarem plantando, para fornecer alimentos para o império. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como os suportes e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, os apagadores, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. O chefe da guarda levou também os braseiros, as bacias e tudo que fosse de ouro ou de prata. Roubaram, pilharam os utensílios da casa do Senhor. Quanto às 2 colunas ao mar de bronze, os suportes que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 8 metros.
Sobre ela havia um capitel de bronze de 1,30 m de altura. A obra de redes romanas sobre o capitel ao redor, tudo era de bronze. Semelhante a esta era a outra coluna com a rede. O chefe da guarda também levou cativos Seraías, sumo sacerdote. Então veja que agora há uma disrupção também na ordem sacerdotal. Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Da cidade ele levou um oficial, que era comandante das tropas de guerra, e 5 dos conselheiros do rei que ainda estavam na cidade, bem como o escrivão, chefe do exército que alistava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar que estavam na cidade. Nebuzaradã, chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Ribla. O rei da Babilônia os matou ali mesmo, em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. E sobre o povo que havia ficado na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deixado ali, ele nomeou como governador Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então o que acontece aqui é massacre. Eles matam, o rei manda matar alguns dos principais oficiais do reino de Judá, para que não restasse nenhuma liderança em Judá. Isso era uma tática, uma estratégia usada pelos babilônios para tirar do povo a sua liderança. Então vemos que aqui eles foram levados ao rei da Babilônia, que estava em Ribla, e ali mesmo foram mortos. Muito triste isso, né? Muito triste. E o restante do povo, como nós dissemos, foram os poucos que foram deixados na terra, foram levados para Babilônia, não só para a cidade de Babilônia, mas para o império, espalhados no império da Babilônia. E mais tarde os babilônios também foram conquistados por Ciro, o rei da Pérsia, e muitos dos judeus que estavam no Império Babilônico, que agora passa a fazer parte do Império Persa, ou Medo-Persa, também são levados para a Pérsia. Nós vemos, por exemplo, o caso de Esther, que morava na Pérsia. A queda de Jerusalém se deu, segundo a cronologia de William Albright, no ano de 587, possivelmente em julho de 587 a.C., ou de acordo com a cronologia de Thiel, no ano 586 a.C. Essas datas são um pouco difíceis de fixar, porque às vezes nós não temos outras referências com as quais comparar. De qualquer maneira, vamos adotar aqui para todo efeito o ano 576 a.C. É interessante notar que, mesmo já próximo do fim, próximo da queda do reino de Judá, Deus enviou um profeta para divertir o povo e para levar o povo ao arrependimento. Esse profeta foi o profeta Jeremias. Jeremias pregou o arrependimento. Jeremias pregou que o povo, inclusive, e o rei também, deveria se submeter ao rei de Babilônia, em vez de, como fizeram, buscar o auxílio do faraó, o rei do Egito, contra os babilônios. Ele dizia que se eles se entregassem ao rei da Babilônia pacificamente, eles evitariam um mal muito pior, que seria a destruição de Jerusalém. Mas tanto o rei como o povo não ouviu a Jeremias. Jeremias foi um profeta desprezado, o rei mandou inclusive prendê-lo, porque ele ameaçava diretamente a tudo aquilo que o rei defendia, tudo aquilo que o rei propunha, e ele falava claramente que viria o juízo de Deus. Porém, havia alguns falsos profetas dizendo que não, nada disso aconteceria, que tudo estava bem, que o mal não sobreviveria e que realmente Judá deveria se unir ao Egito contra a Babilônia. E o rei de Judá até tentou mesmo uma aliança antibabilônica. Porém, o juízo divino veio, conforme Deus havia prescrito. Aqui também temos algumas lições para aprender. A primeira lição é que Deus é um Deus misericordioso. Este é um conceito que
nós aprendemos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O Novo Testamento nos diz que Deus é amor, mas muitas pessoas interpretam mal esta ideia de Deus ser amor. Pensa que porque Deus é amor, ele é um Deus que não pune, é um Deus que não castiga. Deus, para ser justo, e esta é uma das outras atribuições, ou um dos outros atributos de Deus, ele também precisa fazer com que a justiça impere, ele precisa fazer com que haja julgamento quando há erro, quando há pecado. Deus é misericordioso. Quando há arrependimento verdadeiro, quando há um arrependimento do coração, ele perdoa e ele restaura. Conforme nós já falamos aqui muitas vezes, já vimos em muitas narrativas, até aqui, desde o livro de Gênesis até agora no segundo livro de Reis. Porém, o fato de Deus ser misericordioso não isenta o da sua justiça. E quando ele diz que o pecado vai ser punido, o pecado vai ser punido. Nós não podemos brincar, nós não podemos imaginar que porque Deus é misericordioso ou porque Deus é amor, ele vai deixar nossos pecados impunes. Porque se Deus o fizer, Deus não é justo. Para ser justo, ele tem que punir o pecado. Se Deus fosse exercer a sua justiça com todo o seu peso e dissesse que hoje à meia-noite ele iria fazer justiça com todos os seres humanos da terra, você e eu não sobreviveríamos. Porque todos os nossos pecados, quer pequenos, quer grandes, teriam que ser punidos. E, consequentemente, nós teríamos que ser punidos. Mas Deus, na sua misericórdia, perdoa-nos quando nós pecamos contra Ele. E confessamos os nossos pecados. Foi exatamente sobre isso que o profeta Jeremias, que foi o profeta do juízo contra Jerusalém, escreveu o seu livro de Lamentações de Jeremias. Se você tem a sua Bíblia aí, vá comigo lá em Jeremias, ou melhor, Lamentações de Jeremias. Encontrou aí, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O fato de você e eu ainda não termos sido consumidos é devido às misericórdias do Senhor. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então veja bem, Deus é um Deus misericordioso, mas a misericórdia de Deus não implica em que ele deixe de ser justo, mas sim que quando reconhecemos os nossos pecados e os confessamos, ele nos perdoa. Vá comigo de novo na Bíblia, aí em Provérbios. Se você tem sua Bíblia, vamos lá em Provérbios, capítulo 28. Encontrou? Versículo 13 diz assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Então veja, para alcançar misericórdia, eu preciso confessar as minhas transgressões, eu preciso confessar os meus pecados e abandoná-los, ou seja, deixá-los. Porque quem cobra as suas transgressões, ou seja, quem peca e não confessa seus pecados, jamais prosperará. Ah, mas eu vejo tanta gente pecando e prosperando por um tempo. Mas, mais cedo ou mais tarde, virá o juízo de Deus. Ele poderá vir nesta vida, ou ele poderá vir na eternidade. Mas a pessoa não escapará ao juízo de Deus. Porém, quando nós confessamos os nossos pecados, as nossas transgressões, e as abandonamos, as deixamos, aí sim, Deus exerce a sua misericórdia para conosco e somos perdoados dos nossos pecados e restaurados à comunhão com Deus. Vá comigo mais um texto, em 1 João, agora no Novo Testamento. 1 João, capítulo 1, já perto lá do livro de Apocalipse, caso você não esteja familiarizado com a Bíblia. 1 João, capítulo 1.
versículo 9. Aliás, eu vou voltar no 8 para nos dar o contexto e eu creio que a explicação aqui é bem relevante. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, ou seja, nós nos enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então veja, se eu disser que não tenho pecado, eu estou me enganando a mim mesmo. Mas, se eu confessar os meus pecados, Deus é fiel e justo para me perdoar os meus pecados e me purificar de toda injustiça. Então, nós precisamos reconhecer os nossos pecados, confessá-los a Deus e então alcançaremos misericórdia. Seremos perdoados, restaurados à comunhão com Deus. A segunda lição é exatamente o inverso. Deus é um Deus justo. Então, para ser justo, Ele tem de punir o pecado. E, às vezes, Deus nos dá tempo para que nós nos arrependamos. Como Ele diz lá no Apocalipse, quando Ele fala de uma mulher chamada Jezabel, que inclusive toma o nome da mesma rainha Jezabel, aquela que fora esposa de Acabe. E Ele diz a esta mulher, que era uma falsa profetisa, eu lhe dei tempo para que se arrependesse. Foi o que Deus fez com o povo de Israel e depois fez também com o povo de Judá. Ele lhes deu tempo para que eles se arrependessem, para que eles deixassem seus caminhos maus e se voltassem para o Senhor. Deus também nos dá um tempo para nós nos arrependermos dos nossos pecados. É impossível dizer qual tempo ou quanto tempo Deus dá a cada um de nós, mas o fato é que todos nós estamos à mercê de Deus. E Ele nos dá um tempo para que nós nos arrependamos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte daquele que morre sem conhecer a Cristo, sem conhecer a Jesus como seu único Senhor e Salvador, e que assim se perderá eternamente. Deus não tem prazer que ninguém vá para o inferno. Aliás, Deus não manda ninguém para o inferno, somos nós mesmos que nos condenamos ao inferno. Falar de inferno hoje em dia está fora da moda, né? Mas a Bíblia é muito clara. Se você tem sua Bíblia, você pode conferir comigo em Apocalipse. Vamos lá, último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor. A partir do versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. Este grande trono branco é o trono do juízo final. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Todos vão comparecer diante do trono de Deus para o juízo final, sejam grandes ou pequenos. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, haverá o juízo final. E aqui deixa claro que aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo. O que é o lago de fogo? É o inferno eterno. É o lugar definitivo para onde irão todos os mortos que em vida não reconheceram a Cristo como seu Senhor. A Bíblia diz que só entrarão nos céus, só irão passar a eternidade ao longo de Deus, aqueles cujos nomes se acham inscritos no livro da vida. E como é que eu escrevo ou tenho meu nome escrito no livro da vida? Quando eu recebo a Jesus Cristo
como meu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que este livro da vida é o livro da vida do Cordeiro. Cordeiro é Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, como é que você tem o seu nome escrito lá? Quando você reconhece que você é pecador, que você está condenado por causa dos seus pecados, que Cristo morreu pelos seus pecados, e você crê em Cristo, você recebe Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, pela fé, e se arrepende dos seus pecados. Você os confessa, Jesus entra em sua vida, você é perdoado dos seus pecados, e seu nome é escrito no livro da vida. Eu insisto com você nesta noite, entregue sua vida a Jesus Cristo. Convide Jesus para entrar em sua vida e para ser o Senhor da sua vida. Reconheça Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. E Ele lhe dará a vida eterna. E no dia que você comparecer diante de Deus, seu nome estará lá, escrito no livro da vida, para que você possa entrar nos céus e ter o direito à vida eterna, ao lado de Deus, para todo o sempre. Jesus diz o seguinte, Apocalipse 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, veja a promessa de Jesus. Ele está à porta, ele está dizendo, e bato. Ele nunca vai forçar para que a porta se abra. Ele bate, quem tem que abrir a porta é você. Abra a porta do seu coração e diz, então eu entrarei com ele cearei, e ele comigo. Ou seja, entrarei em sua vida, vamos fazer uma ceia, vamos fazer uma festa juntos. Abra seu coração para Jesus nesta noite. E se você é um crente que está vivendo fora da vontade de Deus, se você está como o povo de Judá, às vezes cocheando entre dois caminhos, você sabe que Deus não aceita isso. Com Deus não tem essa questão de ficar com o pé nos caminhos de Deus e outro no mundo. Não é? Fazer as coisas do jeito de Deus, mas também fazer as coisas do seu jeito, fazer as coisas do jeito do Espírito, mas também de acordo com as inclinações da carne. Não, com Deus não tem isso. Deus, ou você é ou você não é. Não é? Ou você se entrega inteiramente a Ele, não há alternativa. Então, a minha oração para que você, meu pedido é que você também se reconcilie com Deus nesta noite. Gostaria de orar com você neste momento. Vamos orar? Apenas para mantermos nosso foco em Deus, se você puder, feche seus olhos para orarmos, para nos concentrarmos nessa oração. Senhor, eu oro por todos aqueles que nos assistem e por mim mesmo também. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis ao Senhor. Reconhecemos que às vezes pecamos, fazemos aquilo que não te agrada. Não deixe, Senhor, que permaneçamos no pecado, mas que o Espírito Santo imediatamente nos convença do pecado e que nós possamos confessá-lo o mais rápido possível. Porque a tua palavra diz que se alguém esconde as suas transgressões, jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Ó Deus, toca os corações daqueles que porventura estão vivendo assim como o povo de Judá, como o rei de Judá, que não davam ouvidos à tua palavra, apesar das advertências do profeta Jeremias e de outros profetas que o Senhor mandou antes também, apesar, Senhor, dos profetas que o Senhor manda hoje, proclamando a tua palavra, pregadores, anunciando a tua palavra, oh Deus, e leva essas pessoas ao arrependimento, e através do arrependimento ao perdão dos pecados, Senhor, perdoa-as e exerce a tua misericórdia para conosco, Senhor, ajudando-nos a permanecer nos teus caminhos e a te servir sempre com lealdade, com fidelidade. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E se você deseja entregar sua vida a Cristo ou reconciliar-se com Ele, faça comigo essa oração agora dizendo, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, tenho vivido longe de Ti, tenho feito o que não te agrada, mas reconheço que o Senhor morreu por mim na cruz, pelos meus pecados. Senhor, me perdoa os meus pecados. Entra na minha vida
e ser o meu Senhor a partir de hoje. Me perdoa todos os meus pecados e me purifica com teu sangue. E me ajuda a te servir com fidelidade. Em teu nome. Amém. Amém. Deus te abençoe. Sejamos fiéis ao Senhor, sirvamos a Deus com alegria e com fidelidade. Espero ver você novamente no domingo, às 4 horas, horário de Los Angeles, 8 horas, horário de Brasília, nosso culto. E terça-feira que vem também a nossa célula virtual, 7h30, horário de Los Angeles, 11h30 da noite, horário de Brasília. Deus te abençoe grandemente. Boa noite.